Olá galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre a América Inglesa, mapa mental. Os ingleses chegaram atrasados na festa. Eles demoraram para entrar na corrida das conquistas realizadas pelas grandes navegações. Por quê? Por causa de guerras e brigas internas. Primeiro, nós temos a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos e foi um conflito entre a Inglaterra e a França. Como consequência desse conflito, nós temos a Guerra das Rosas, que foi uma briga interna pelo poder que durou aproximadamente 30 anos. Superados os conflitos, os ingleses querem participar do lucrativo comércio que estava rolando. Os espanhóis estavam extraindo muito ouro e muita prata da América Espanhola. E o que os ingleses fizeram? Investiram na atividade dos corsários. Corsários? Quem são os corsários? Os corsários são os piratas autorizados pela coroa. E quem era a dona da coroa nesse momento da história? A rainha Elizabeth I, da famosa dinastia dos Tudors, que, além de apoiar a atividade dos corsários, investiu pesado na produção naval e no comércio marítimo. Como fruto desse investimento, o Sr. Walter Raleigh se lança ao mar em parceria com a coroa. Mas os seus planos não se concretizam e o resultado dessas primeiras expedições acabam sendo o fracasso. Um pouco mais tarde, já sob a liderança dos Stuarts, as coisas começam a funcionar. O rei Jaime I autoriza a criação das companhias de Londres e Plymouth, que vão auxiliar no processo de conquistas e colonização das terras além-mar. No ano de 1607, a primeira colônia é fundada e é batizada com o nome de Virgínia. A colônia recebeu esse nome como uma forma de homenagear a Rainha Elizabeth I, que tinha o apelido de Rainha Virgem. Dando continuidade ao processo de ocupação e exploração, um pouco mais tarde, no ano de 1620, o navio Mayflower parte para povoar as terras da América Inglesa. A bordo desse navio estavam os puritanos, os pais peregrinos. Quem são os puritanos? Os puritanos eram os calvinistas que viviam na Inglaterra e fruto da Reforma Protestante, mais precisamente das ideias de João Calvino. Esses caras eram contra a igreja oficial da Inglaterra, o anglicanismo, e por essa razão eram perseguidos. Por isso, viram na possibilidade de vir para a América a chance de iniciar uma nova história, uma oportunidade de praticarem seu credo livre de perseguições. Além dos puritanos, estava a bordo do navio o resto. O resto era composto pelos camponeses quebrados, pelos degradados, órfãos, prostitutas, gente que não ocupava uma posição social elevada e queria mudar de vida. Entretanto, não tinham como custear a viagem. Por isso, esses carinhas eram financiados e pagariam esse financiamento com trabalho ao chegarem em sua nova casa. Esse pagamento é o que a história batizou como sendo servidão temporária. Diante desse cenário, o processo de ocupação se consolida e são fundadas as 13 colônias, que se dividem em colônias do norte ou centro-norte e colônias do sul, que foram organizadas conforme você está vendo aí no mapa. Vamos falar agora sobre as características dessas 13 colônias. São características das colônias do norte: a policultura, a pecuária e a manufatura. Por outro lado, o que move a colônia do sul é a agricultura, que é tocada pelo sistema agrícola do plantation. Vale lembrar que esse sistema agrícola adotado pela coroa inglesa foi utilizado também na América Espanhola e na América Portuguesa. Quais são as características desse sistema agrícola? Nós temos o latifúndio, a monocultura, a mão de obra escrava, que no caso das colônias do sul da América Inglesa foi principalmente a mão de obra do negro trazido da África, e por fim, a última das características é o fato de que a produção não visa o comércio local, mas a metrópole. Diante dos fatos, pode-se concluir que as colônias do sul
são mais controladas e mais dependentes da metrópole. Por isso, muitos historiadores chamam essas colônias de exploração. Por outro lado, as colônias do norte são mais independentes e menos controladas pela metrópole. Por isso, alguns historiadores chamam essas colônias de povoamento. Vale lembrar que, para outros historiadores, essa divisão entre colônias de exploração e colônias de povoamento não faz o menor sentido. Deixando essa polêmica de lado, não se pode negar que as colônias do norte têm maior liberdade, são mais autônomas. E de onde vem essa autonomia? Do comércio, principalmente do comércio triangular. Como funcionava esse comércio? As colônias do norte levavam para as Antilhas os seus produtos e traziam de volta açúcar e melaço. Esses carinhas transformavam esses produtos em uma bebida bastante apreciada no oeste da África, o rum. Dessa forma, as colônias do norte levavam o rum para a África. A África, por sua vez, pagava esse rum com escravos, que eram levados para as Antilhas, e assim o triângulo se formava e gerava muitas riquezas para as colônias do norte, que se tornaram cada vez mais independentes, graças ao que a história batizou de negligência salutar. Bom, é isso. Esse foi um resumo sobre a América Inglesa. No canal você encontra uma playlist que vai detalhar esses assuntos e se encontra aqui na tela. É só clicar. Valeu, muitíssimo obrigado pela atenção. Fui!